AD Produções apresenta. Você foi o passaporte da verdade, a felicidade. Você foi a joia rara que encontrei, a estrada certa que um dia caminhei. Te amo, te amo. Gostaria de vos saudar com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos vieram à casa de Deus alegres nessa noite? Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? Amém, glória a Deus. Amados, eu vos convido a um texto que está em Efésios. Aproveitando que estamos de pé diante do Senhor, vamos ler a sua palavra. Capítulo 5. Verso 22 e o verso 25. Eu acho que eu já falei alguma coisa aqui, mas hoje espero que a gente possa falar tudo o que tem nesse texto e algumas outras coisas em outros textos. Que Deus nos dê graça nessa noite, para que possamos sair daqui edificados na sua palavra. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, quantos acharam? A palavra do Senhor diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O verso 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Podeis tomar os vossos assentos dando glória a Deus. Irmão, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com essa metade aqui toda anestesiada, que eu vim do dentista agora. Eu fui às 5 horas no dentista, achei que ia dar tempo. Estou aqui só pela misericórdia de Deus, mas estou muito feliz, muito alegre de poder estar aqui com os irmãos. Esse convite me honra muito, porque, como disse o pastor da igreja, eu sou fruto de ministrações dessa natureza, a começar do próprio pastor Tadeu, como disse, há 20 anos atrás, 19 anos atrás, ele, pela misericórdia de Deus, não poupava esforços para me orientar dentro da palavra de Deus acerca do casamento, uma vez que eu estava ainda naquela indecisão, né? Se casa, se não casa, se é de Deus, se não é de Deus. Acredito que talvez seja a realidade de poucos aqui, a maioria aqui já deve ser casado, mas mesmo depois que a gente casa, vem os conflitos do casamento, que são naturais, porque são duas pessoas que, em função da realidade cultural, intelectual, financeira, enfim, credo, crença, porque crença, fé tem nível, né? Ninguém tem a mesma fé um do outro. Então, por todas essas questões, e principalmente a natureza do gênero, o homem tem um gênero absolutamente diferente do gênero feminino, e vice-versa. Então, eu louvo a Deus por estar aqui, por esse convite honroso. Peço perdão aos irmãos, que estou aqui nessa noite sem a minha esposa. Ela está passando por um momento de família, e optou por ficar cuidando do seu pai. Ele não está bem de novo. Peço a oração da igreja. E aí eu vim só, estou aqui desglorificado. Os irmãos não entenderam ainda, mas no final vocês vão entender. Estou aqui sem glória nenhuma. Mas depois você vai entender que mistério é esse. Dentro do aspecto do texto que nós lemos aqui, eu queria que você abrisse seu coração, porque talvez eu seja aqui o mais, ou um dos mais imaturos em termos de tempo de casamento. Eu só tenho 18 anos que eu estou casado. Moro há 14 em Marília. Os primeiros 4 anos de relacionamento meu foram terríveis, foram anos assim difíceis realmente, mas estamos juntos há 18 anos, estamos indo para 19 anos, parece um milagre. Eu sei que tem homens aqui, mulheres que já têm a minha idade de casados, mas eu não vim aqui compartilhar da minha experiência de tempo, eu vim aqui compartilhar da minha experiência na palavra de Deus, pelo que Deus tem me usado, e eu espero que você não olhe para mim, não olhe para a minha pequenez, olhe para o Senhor que é dono dessa palavra, e que ela possa habitar no teu coração e você ouça a voz de Deus, para que Ele ministre ao teu coração e te ajude nesse momento que você está vivendo, e que você possa prosseguir crescendo diante de Deus, diante dos homens, e que assim seja uma bênção o seu casamento, amém? Quantos amém aí?
Glória a Deus. É uma grande batalha, mas é uma batalha gloriosíssima, porque a importância do casamento é para essa vida, só para essa vida. Jesus foi questionado sobre o que seria do casamento na vida eterna, e ele disse: não, lá não se casa, mas se dão em casamento. O casamento é para essa vida. Porém, ele não tirou a importância do casamento, haja vista que quem não gosta de casamento não pode nem ser salvo, porque a proposta de Jesus para nós, na vida eterna, é justamente um casamento. Então quem não gosta de estar casado, nem para ser salvo serve. Amém, irmão? Já comecei complicando a coisa, né? Então, ou você queira estar casado aqui, ou você não vai estar casado lá, porque ele começou o ministério dele num casamento, vai terminar no outro. O convite dele é para quem gosta de aliança, o convite dele é para quem gosta de responsabilidade, o convite dele é para quem gosta de compromisso, o convite dele é para quem gosta de negar-se a si mesmo, porque o casamento, em suma, é negar a si mesmo. Para quem? Para o outro. Porque uma vez casado, você não vive mais a sua vida, mas vive a vida do outro. E na perspectiva que o texto nos dá, o homem vive a dimensão do amor no casamento, e a mulher vive a dimensão do respeito no casamento. E nós vamos detalhar um pouco isso daqui, no que significa. A sociedade, ela nos observa que nós somos frutos dos nossos relacionamentos da casa. Então você nasceu em determinada casa, em determinado bairro, você é produto daí. Aí você avança disso e vai para uma faculdade. A faculdade vai dizer que você é produto do que você é como gene, do que o teu pai e tua mãe te deu como configuração, beleza ou não beleza, cor da pele, tipo do cabelo, altura, inteligência e tudo mais. A sociedade intelectual vai dizer que você é fruto dessa estrutura, a ciência fala isso. Aí você avança um pouco mais, a filosofia vai dizer que você é produto do país que você nasceu, da cultura que você nasceu. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que tudo isso tem as suas vantagens, obrigado, para ser observado do seu ponto de vista do estudo. Mas nós somos produtos daquilo que servimos. Essa é a filosofia verdadeira do crente. O crente é produto daquilo que ele serve. Então não importa se você nasceu num lar pobre, se você serve a Jesus, você é filho do rei e ele te exalta porque ele é dono do ouro e da prata. Não importa se alguém olha para você e vê você em Isaías 53, sem beleza ou formosura, porque o Jesus que nós servimos, ele é a coisa mais bela possível que nós possamos imaginar. E a Bíblia diz que quando nós estamos nele, até o perfume dele está em nós, irmãos. Não precisa nem comprar perfume importado, pastor Tadeu. Até o perfume dele exala de nós. Nós temos a face de Cristo. Aí eu te pergunto, existe face mais formosa do que a de Cristo? Não. É por isso que quando você dá um sorriso por aí, alguém fica injuriado com você e não recebe o teu sorriso, fica invejoso da tua alegria, porque a despeito de ele te achar às vezes feio, mas você tem uma alegria que deixa o teu rosto aformosado. A formosura de Jesus está sobre você. Não importa aquilo que o mundo diz que o Brasil é, o que importa é que Jesus escolheu o Brasil para ser a nação que vai iluminar esse mundo, amém, irmãos? Essa é a filosofia da Bíblia. Nós somos de acordo ou na medida do que servimos. Se nós servimos a Jesus, somos filhos de Deus, existe um depósito no céu esperando por nós, e a promessa dele é de um casamento para aqueles que estão casados, porque a moldura de Deus para o mundo é o casamento. Veja o que aconteceu no jardim. Vamos lá, uma regrinha bem simples. Deus pega a terra e forma um jardim. Do jardim ele forma o homem. Do homem ele forma a mulher. Da mulher ele forma o filho do homem. Do filho do homem ele forma um novo homem. E desse novo homem e dessa nova mulher ele forma um novo casamento. E desse novo casamento ele forma um novo jardim. E desse novo jardim ele vem buscar as flores naquele dia e vai deixar os espinhos. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então o jardim do Éden está recriado aqui na terra, na igreja e especialmente no nosso quarto. O quarto do casal é o jardim do Éden na casa, é o jardim do Éden nesse mundo. O quarto do casal é a reconstrução do plano original do Deus. Eu estou falando do quarto do casal que tem compromisso com Deus. Ele é a reconstrução do plano de Deus original, do jardim secreto, do Santo dos Santos, em que ele, uma vez
ou várias vezes, se você assim o quiser, pelo menos uma vez, na virada do dia ele visita o casal. É por isso que quando você entra no teu quarto com a tua esposa e fecha a porta atrás de si, não tem sentido mais as roupas. Fala a verdade. Hein? Estou falando em linguagem subliminar. Os casais estão entendendo aqui. Você entrou no quarto, no teu quarto com a tua esposa, você não precisa, nem pensa mais em roupa. É a prova que é o Jardim do Éden, porque você não faz isso em nenhum outro lugar da tua casa. Só faz dentro do quarto do casal. É por isso que no quarto do casal não pode dormir os filhos. Porque tem casal que tem problema, porque até um certo ponto a criança precisa dormir dentro do quarto do casal, até um certo ponto. E no berço, porque senão você pode matar o seu filho. Só que aí as mães, né, eu sei disso porque nós tivemos filho, aí não, vamos deixar só hoje. Aí o só hoje vira 5 anos, irmão. O menino dormindo no meio do casal, o camarada já está do tamanho da cama, e a mãe não quer tirar ele do meio do casal. Irmão, dentro do quarto do casal, especialmente após a virada do dia, é o casal e o Senhor. E ponto final. Porque é o santíssimo da casa. É o santo lugar. É o lugar onde a provisão de Deus, a realidade da graça de Deus, se revela no altar de sacrifício, que é justamente a cama do casal. Esse lugar é um altar diante de Deus. O que se faz ali é sagrado. O Senhor ordena a bênção e todas as suas misericórdias sobre nós se revelam e são manifestas exatamente ali. A prova disso é tal que quando você tem um problema com a sua esposa, você não se sente bem lá dentro. Você não quer entrar lá, porque você tem vergonha. Quando alguma coisa não está bem com o casal, o que se manifesta no Santo dos Santos, no Jardim do Éden, é a vergonha. Assim como foi no primeiro jardim, quando aconteceu um problema entre eles, Deus entrou no jardim, e o que é que eles sentiram? Vergonha, medo. Assim é todo homem de Deus e toda mulher de Deus, que quando enfrenta qualquer sorte de problema no relacionamento, se não curar, a vergonha e o medo vêm. Vergonha um do outro e medo da mão de Deus. Então eu vou começar já dando um conselho. Não permita que o sol se deite sobre um problema. Porque a maioria dos casais que se separam por problemas fúteis, pequenos, que são totalmente contornáveis por uma conversa. Mas a mulher olha para ele e diz: eu não vou falar hoje, ele é que venha. Aí o homem olha para ela e diz: não, ela que venha. Aí ele que vem, ela que vem, ele que vem, ela que vem, passa uma semana, 2 semanas, 3. Na 4ª quer ir para o juiz para separar. Porque tem deles que nem aqui para aconselhar vem o pastor. Aí se der um rec no problema, porque o problema agora está grande, mas se der um rec, vai ver que a origem do problema foi algo tão pequeno, só que não sentou para conversar. Aí porque não conversou, dormiu sobre a ira. E a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Esse conselho é para os casais, amém, irmãos? Vamos aprofundar aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse texto que é o áureo do Evangelho, João, dá uma dimensão do que deve acontecer primeiro nas nossas vidas espirituais. Deus, quando Ele entra e se manifesta dizendo: eu amei primeiro, Ele está dizendo que a primeira ferramenta, o que deve de fato acontecer primeiro é o amor, e não o respeito. Porque imagina se Deus tivesse dito assim: eu só vou amar quando você me respeitar. Imagina se Deus tivesse dito isso para nós, quem estava aqui nessa noite? Mas a Bíblia diz que Deus, em que amou o mundo primeiro, deu o seu Filho primeiro. Aí todo aquele que creu em Jesus, mas veja que Ele deu primeiro. É por isso que em Isaías está escrito um texto maravilhoso que diz assim: quem me deu primeiro para que eu vá devolver? Quem me aconselhou primeiro para que eu lhe agradeça? Porque o Senhor, Ele fez tudo primeiro. Toda vez que eu dou algo para Deus, eu estou fazendo pela segunda vez, porque a primeira vez já foi Ele que deu. Ele deu a vida, Ele deu a salvação, Ele deu a fé, Ele deu a graça, Ele deu a comunhão, Ele deu a plenitude, Ele deu a Bíblia, Ele deu o Espírito Santo sobre nós. Isso quando ainda nem conhecíamos Ele. Aí depois você entende quem é Deus, aí você passa a compreender quem Ele é. Por fé você aceita a sua ordenança.
e aí você começa a obedecer, porque obedecer, respeito e sujeição é a mesma coisa. Obedecer a Deus é melhor, a Bíblia diz, do que sacrificar. Velho mandamento é sacrifício, novo mandamento é obediência. Amém, irmãos? É melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus diz, a origem de tudo é o amor. É por isso que Paulo, aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, ele vai dizer que não importa que você seja apto nas coisas eternas, língua dos anjos, não sei que você seja apto nas coisas daqui, entregue o corpo para ser queimado, venda tudo que tem, dê aos pobres. E não importa que você seja conhecedor das coisas lá embaixo, que você morra. Se você não fizer isso por amor, é um sino que toca, não vale nada. Então tem muita gente tentando fazer alguma coisa, mas a base não é o amor. E se não é o amor, não existe nada, é só vaidade. O amor é o sentimento eterno que Deus compartilha com nós, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é fé, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é obediência, a Bíblia diz que Deus é amor. Agora veja bem, Deus ama primeiro, aí Jesus vem e obedece depois, porque no Evangelho você vai ver que Jesus só começa a falar de amor lá no finalzinho. Toda a trajetória do Evangelho em Cristo, você vai ver ele dizendo, eu não faço nada de mim mesmo, assim como eu ouço, eu executo, assim como eu sou orientado, eu julgo, assim como o Pai me diz, eu faço, nada de mim mesmo, mas o Pai em mim faz a sua vontade. Deus amou o mundo primeiro, manda Jesus e Jesus obedece depois. Aí Jesus sobe na cruz, conquista a salvação por nós, ama primeiro, porque a gente não conhecia ele, ele já entregou o amor por nós. A gente não conhecia, ele amou primeiro. Aí você conhece, aí quando você conhece, faz o quê? Obedece. Olha a regra. Aí você agora, porque obedece a Deus, tem a necessidade de amar. Aí você ama primeiro, quem? O pecador lá fora. Aí o pecador lá fora entende o amor de Deus pela tua vida, pela comunhão da igreja, vem para a igreja, e aqui Deus se revela para ele, aí ele vem e obedece também. E é um processo, não para nunca. Aí a atividade do homem, o homem ama e a mulher respeita. Então no processo do casamento, quem ama primeiro é o homem, e a mulher obedece depois. Aí porque a mulher obedece, ela ama, aí os filhos obedecem depois. Aí os filhos porque, e assim vai, e não acaba nunca mais. Então primeiro é o amor, e depois é a obediência. Quantos entenderam? Digo amém. Isso não para nunca, é sempre para tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei como é que está hoje aqui no Calafate, mas lá em Marília está um pouco complicado, mas aqui eu acho que não. Geralmente os namoros começam porque o homem olha a menina, aí ele se interessa e ele dá a iniciativa do relacionamento. Ele diz que ama primeiro, porque o homem é meio bobo. Ele veio e diz amei à primeira vista. Esse negócio de amor à primeira vista é coisa de homem. Mulher não ama à primeira vista, né, irmãs? Depois eu vou explicar isso melhor. Aí o homem diz que ama primeiro. Aí ele vai na casa primeiro da menina e aquela coisa, e compra flores e não sei o quê. Aí marca noivado e tudo, e compra aliança, aquela coisa, pede noivado, faz todo o processo. E quando vai casar, ele chega aqui, quem que chega primeiro? É a noiva? Já foram algum casamento que a noiva chegou primeiro? Hein? Eu nunca fui, irmão. Aliás, tem noiva que você pensa que ela não vem mais, porque já é 2 horas de atraso e ela não chegou. E o noivo está aqui, em pé, quase para desmaiar, coitado. Então quem chega primeiro é o homem. Aliás, eu quero já revelar uma coisa aqui, que os irmãos sabem, mas eu vou reforçar. Esse negócio de amor é uma coisa tão complexa entre o homem e a mulher, que a mulher, ela entende o amor de um jeito, o homem de outro. O homem, ele nunca pode imaginar o amor na dimensão que a mulher imagina, porque a mulher sonha com um homem que esteja disposto a morrer por ela. Toda mulher sonha por isso. É ou não é verdade, irmãs? Diga amém, irmãs. É ou não é verdade? Agora vai um homem sonhar um dia que uma mulher vai morrer por ele, vai morrer sonhando, porque não existe essa possibilidade. Nenhuma mulher está disposta a morrer pelo homem. Eu já vou te revelar o mistério agora. Quem morreu pela igreja? Foi a igreja?
Ou foi o noivo dela? O noivo já deu exemplo. Quem morre é o homem, irmão. Jesus morreu primeiro por amor à noiva. E a noiva nem conhecia ele, irmão. Veja o tamanho desse amor. Aí a noiva ia conhecer depois. Mas ele já amava. O homem ama primeiro. E tem que estar disposto a se entregar por ela. Antes de aprofundar no texto, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito forte. E eu aprendi por esses dias com o Senhor. Abra o texto em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Isso aqui me libertou de algumas dores, irmão. Espero que te liberte também. Capítulo 3 do Gênesis. Verso 15, só o verso 15. A palavra diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste bem atenção. Jesus aqui, Deus aqui, a Trindade aqui, está tratando a questão do primeiro julgamento que houve sobre a terra. Deus está julgando, julga a serpente, depois julga o caso da mulher, depois julga a causa do homem. Aqui está julgando a causa da mulher. Ele coloca inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência de uma e a descendência de outra. Mas o foco da inimizade é entre a mulher e a serpente. Não está escrito no texto que Deus colocaria inimizade entre o homem e a serpente. Mas está claro que Deus colocaria inimizade entre o homem e a mulher. E lá no verso que eu li, capítulo 5, verso 25, aos Efésios, vai dar que o exemplo do homem para a mulher é de proteção, de entrega até a morte, como Cristo protege e foi até a morte pela igreja. Amém, irmãos? Então o papel do homem no casamento, no relacionamento, é de entrega até a morte. E essa entrega diz respeito à proteção. Haja vista que depois, quando Deus vai tratar o homem, são 6 coisas que ele trata no homem, é uma outra ministração, mas a 6ª coisa, aliás, a 4ª coisa, ele diz: tu governará ela. Ela, aliás, Deus fala isso para ela, ele, mas ele diz: tu trabalhará e com o suor do teu rosto, tu dará a ela de comer, ou seja, tu sustentará ela. Antes ele entrega ela a ele, diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Se você for ler o texto antes, toda a história do Gênesis na criação, você vai ver que Deus não coloca o homem dominando sobre nada que seja de fato homem, até porque só existiu o Adão. Mas quando Deus forma a mulher, um não tem obrigação de domínio sobre o outro. A dominação do homem é sobre as coisas criadas, a natureza, o mar, a terra, o céu, as coisas que voam, enfim. Aí nesse processo de queda, o que está acontecendo? A natureza criada está dominando o homem. Por exemplo, tem casais que amam mais o bicho de estimação do que um ao outro. Tem casal que o bicho de estimação, o gato, o cachorro, tem mais direito do que a mulher e do homem. A mulher compra coisa para o bicho, o homem compra coisa para o bicho faz o que quer dentro da casa e não sei o quê, e tem mais direito do que eles. Se der uma pisada assim de lado que não gosta, já viu. Se você olhar, a empresa que mais cresce no mundo é uma empresa chamada Pet Shop. O animal está tomando de conta do homem, está domando o homem, está vivendo a vida que muitos homens não têm, está tendo mais regalia do que alguns filhos, está sendo tratado como ser humano. Isso é o que? A criação dominando o homem. Aí quando o camarada não está para isso, por exemplo, as coisas criadas lá fora, no que diz respeito às plantas, por exemplo, elas estão dominando os homens, porque todas as drogas vêm das plantas. Deus diz: domine sobre tudo, sobre as matas, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, e essas coisas estão vindo, porque a política hoje da sustentabilidade está extrapolando os limites. O homem está vivendo para a natureza, e a natureza tinha que viver para o homem. Nesse processo, nesse conjunto, nesse contexto, o homem é o dominador de todas as coisas, mas ele não foi feito para dominar outro homem. O caso aqui do casamento, quando Deus desnivela a mulher para o homem, é uma questão horizontal, porque na vertical, mulher e o homem têm a mesma dimensão, têm a mesma repercussão. Homem e mulher diante de Deus são os mesmos naquilo
em que Deus tem para o plano eterno, tanto que lá nem casamento tem. Agora aqui na horizontal, nas relações daqui, o homem está governando a mulher, e o problema é que o homem, deixando de governar a sua mulher, com sabedoria e entendimento, e não escravizando, ele está colocando uma coisa diante de Deus, que foi o próprio Deus que fez, em função do erro do jardim. Agora, quando o homem se desvia desse compromisso, se desvia dessa responsabilidade, ele passa a ser inimigo da mulher, e amigo de quem? Porque se a inimizade no texto está entre a mulher e a serpente, se o homem briga com a mulher, ele tem um lugar cativo nesse mundo, o próprio mundo, porque o mundo é machista, mas não é machista por teoria, é machista na prática. O camarada pode casar e descasar quantas vezes ele quiser, o mundo bate palmas para ele. Aí ele cria inimizade com a mulher e ele passa a ser amigo de quem, afinal? O texto está claro, da serpente. Percebem o que eu estou querendo dizer nessa noite? Esse texto me livrou de muitas dores. Porque quando você sai de casa para trabalhar, se tem uma coisa que você percebe ao teu redor, em todas as áreas da tua vida, desde o profissional, ao lado sentimental, ao lado afetivo, as amizades, a tudo que cerca, tudo é voltado para o homem. Tudo. Todos os convites sociais têm a ver com o homem. O homem domina tudo. Todos os poderes, todos os deveres, todos os legados, todo o dinheiro desse mundo está na mão de homens. Todas as circunstâncias, criadas de forma legal ou ilegal, dentro dos padrões ou fora dos padrões, os homens estão lá no comando. Aí eu vou te fazer uma pergunta para a gente voltar para o texto de Efésios. Por que tem criança na rua? Alguém já lembra das mães, né? Só tem crianças nas ruas e os políticos só estão aí roubando porque os homens não estão assumindo o seu papel de homem. Porque quem pode transformar essa realidade e ser inimigo da serpente e amigo da mulher é o homem. Porque enquanto o homem não defender a mulher e não defender os filhos, o mundo vai estar desse jeito. Porque toda vez que eu viro as costas para minha esposa e para os meus filhos, eu estou virando a minha frente, a minha atenção para a serpente, porque o duelo está travado. Preste bem atenção. Então, vamos tentar aprofundar aqui, vai ficar claro, para você entender o que eu estou dizendo. Quando Jesus foi crucificado, tinham dois lados na cruz. Um lado tinha 4 homens fazendo o quê? 4 soldados. Rasgaram as vestes e estavam jogando em cima da túnica de Jesus, porque valia e não podia ser rasgada. Está profetizada desde Isaías. Jogando só sobre a túnica, para ver quem levava. Esse quadro de 4 homens jogando sobre o caráter, porque túnica quer dizer caráter, jogando sobre o caráter de Cristo, para ver quem leva mais, é o quadro da igreja até hoje, em alguns lugares, em alguns estados, em algumas dimensões. Homens que, se dizendo homens de Deus, negociam na base da cruz quem leva mais acerca das vestes de Cristo. Agora, do lado certo da cruz, vamos lá, quantos tinham? Do outro lado, o lado certo, o lado que estava vertendo sangue e água, quantos tinham? Tinham mais 4. Dos 4 do lado certo, como é que era a ordem? Quantas mulheres e quantos homens? 3 mulheres e 1 homem, olha a proporção. Do lado errado, nenhuma mulher, só 4 homens. Do lado certo, 3 mulheres e 1 homem. O que eu estou querendo dizer? A mulher é mais sensível à voz de Deus. A mulher, ela está numa batalha travada com a serpente desde esse dia aqui. A mulher, ela consegue achar o lugar dela e ficar na presença de Deus. E não tem um verso na Bíblia que diga assim: não é bom, mulher, que tu esteja só. Mas Deus, antes do pecado, olhou para o homem e disse: homem, não é bom que tu esteja só, vou te fazer uma companheira. O homem não sabe estar só, mulher sabe. Amém, irmãs? Só parece que eu estou defendendo as irmãs, né? Daqui a pouco vai sobrar um pouquinho para elas, irmão. Não, os irmãos me pegam lá fora. Essa realidade aí, em que a mulher, na base da cruz, são 3 e 1 homem, o homem que estava lá era o top do top do top. É um homem que essa terra talvez nunca viu igual. O João que colocava a cabeça no peito.
o homem que Jesus nunca repreendeu. Veja o que eu estou querendo dizer, a verdadeira igreja, a maioria é mulher. Isso é uma verdade, nós temos que admitir, a igreja, ela é maioria mulher. Por quê? Porque a mulher tem sensibilidade. A mulher, ela ouve melhor. E ela consegue entender que o mundo lá fora é da serpente. E o lugar dela é aqui dentro, do lado certo. Mas o homem tem duas opções. O homem pode estar aqui diante de Deus e ele pode estar lá diante da serpente. Aonde ele quiser estar, ele vai bem. Mulher não. Mulher, ela vai bem aqui. Lá fora, se ela cair, ela levanta e nunca mais é a mesma. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? É por isso que quem sustentou o ministério de Jesus foi quem? Mulheres. O homem que tinha lá contando dinheiro para Jesus fez o quê? Traiu ele. Jesus revelou os grandes mistérios dele a duas mulheres. A mulher tem um papel fundamental na igreja, porque foi de uma mulher que Deus tirou aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus mudou naquele dia ali, e aí ele estabeleceu essa regra. Ele disse dela, porque todo mundo espiritual achava que Deus ia vir e execrar a mulher, matar ela, dizimar, consumir. Deus disse, é dela, caída, que eu vou levantar um, que vai pisar a tua cabeça, que fez ela cair. É assim que Deus trabalha. Amém, irmãos? De lá para cá, a tarefa do homem é o quê? Defender essa mulher. Agora tem muitos homens que fazem questão de lembrar a mulher desse estado. Irmãos, as irmãs que estão aqui hoje, elas não têm culpa do que a Eva fez. Eva já recebeu o preço dela lá e as irmãs estão pagando isso na carne, mas não tem culpa. Então o estado do homem é um estado de amor à sua esposa. E aqui eu vou voltar ao texto. O estado da mulher é um estado de obediência ao seu esposo, porque a serpente também não vai deixar de falar no ouvido da mulher, hein? Preste bem atenção, irmãs. Aquela batalha de lá, ela continua renhida até hoje. A mulher caiu porque deu ouvidos à serpente, e toda mulher na casa de Deus só cai se der ouvidos à serpente. Se ela não der ouvidos à serpente, ela não cai. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil dar glória a Deus nesse tipo de ministração, mas é uma palavra para edificar, não é para constranger, não é para humilhar, não é para envergonhar, é para estabelecer no coração um padrão. Veja bem, lá no jardim a serpente disse para a mulher, come do fruto que tu vai ser igual a Deus, semelhante a Deus. A serpente falou algo que Isaías 14 revela, que a mulher já era. Deus no capítulo 1 já falou, eu te farei semelhante. A mulher já era semelhante. A serpente usou um engano e disse, come que tu vai ser semelhante. Ela já era. Quando ela comeu, viu que não era semelhante a Deus, e Deus nivelou ela do homem, porque se ela fosse diferente do homem, a serpente tinha dito, come que tu vai ser igual ao homem. Mas como ela era igual ao homem, ela disse, come que tu vai ser igual a Deus, maior que o homem. Tu é igual, vai ser maior. Deus entra e diz, tu não é igual a mim, e eu também não te faço mais nem igual ao homem, vou te rebaixar um pouquinho, ele vai te governar. Sabe qual é a estratégia da serpente hoje, nesse jardim que eu falei? Ela chega para a mulher e diz assim, come do fruto, que tu vai ser igual ao homem. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou traduzir, ela diz assim, faz uma faculdade, que tu vai ser igual a ele. Ganha mais, que tu vai ser igual a ele. Fala mais grosso, aqui dentro do jardim, que tu vai ser igual a ele. A serpente está aqui, ó, na mulher, todo dia. Aonde? Na televisão, irmão, no Facebook, na rádio, na novela, seja lá onde for. Eu acho que aqui os irmãos não devem ter esse tipo de problema, as irmãs, mas lá em Marília é terrível, irmão, esse negócio de novela. É lá que a serpente fala, e a serpente lá cria um modelo, o modelo do novo casal, o modelo do novo tipo de família. Olhe todos os comerciais e perceba, todos os comerciais, há uma ideologia travada nos novos comerciais, em que sempre é uma mulher fazendo comercial, ou um homem fazendo comercial, ou ainda promovendo a discórdia entre eles, porque o modelo que está sendo pregado aí, é o modelo de uma nova família. A família não vai acabar, preste bem atenção nisso. O que está acontecendo com a família
é que o inimigo quer criar um novo padrão de família. O padrão que Deus criou, o original, ele quer confundir, fazer com que a gente comece a achar que esse padrão não é o correto. Então a família não acaba, mas ela pode ser confundida. E a oração que você tem que fazer é: Senhor, me dá graça para nunca ser confundido, nunca ser confundida. Porque o inimigo vai falar todo dia na cabeça do homem: larga e vai para outra, porque no outro casamento vai ser melhor, todo mundo vai te apoiar. Todos os homens aqui não precisam dizer amém, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Essa é a batalha renhida de todo homem. A sociedade está dizendo para você, e o inimigo está falando na tua mente todo dia: desista desse casamento e vai para outro. Para a mulher ele está dizendo: faz alguma coisa diferente do que você faz, e você vai ser igual a ele, vai mandar tanto quanto ele. Isso nasceu lá na França na década de 70 e está crescendo o mundo afora terrivelmente. Eu não estou dizendo que a mulher não deve estudar, não deva trabalhar e não deva ganhar bem. Eu estou dizendo é que, por mais a despeito que ela trabalhe, ganhe bem, cresça intelectualmente, alcance cargos de postura e de governo, seja o que for, que Deus abençoe as filhas dele para ocuparem, ela não perde um posto. Dona da sua casa. A dona da casa é o mais alto grau que uma mulher pode chegar nessa terra. Se ela quiser alcançar outras posições, amém. Mas o grande diferencial da serva de Deus é ter orgulho do que é dona da sua casa. Não existe nada maior para uma mulher, assim como para um homem não existe nada maior do que ser dono daquilo que Deus deu para ele como autoridade, ser o cabeça da casa. Você pode conquistar o que você quiser na vida. Se você não tiver isso, você não conquistou nada. As irmãs podem conquistar o posto que quiser. Se não tiver isso, você não conquistou nada. Por quê? Quem criou isso foi Deus. Essa ordem, quem criou foi Deus. A mulher é dona da sua casa, ajuda o seu esposo, mas é submissa a ele, não escrava, submissa a ele. O homem, a batalha dele é fora da casa. Ele vive para vencer um mundo que convida ele todo dia a pecar. Todo dia o mundo convida o homem a pecar. E o pior, ainda diz assim: ninguém vai ficar sabendo, porque o mundo é machista. As mulheres, elas têm um propósito. Beleza. É ou não é, irmãs? Agora eu vou falar um pouquinho para as irmãs. Toda mulher tem um propósito no coração. Beleza. A mulher nasce, eu acho que a primeira palavra que ela diz, ao invés de papai e mamãe, é beleza. Porque toda mulher tem por finalidade na vida ser bela. É ou não é, irmã? Diga amém, se você concorda com essa palavra. E não é problema nenhum isso, porque Deus fez realmente a mulher. Até eu falo brincando, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu falo brincando que a gente prega o evangelho e a gente diz que a criação acabou quando Deus criou o homem, né? Mas é mentira, a criação acabou quando Deus fez a mulher. Isso foi uma eternidade depois que ele fez o homem. Aí tem a explicação. Por que que Deus fez a mulher por último e encerrou? Porque Jesus só deixa o melhor vinho para o final, irmão. Amém, irmãos? Irmãos não entenderam. Quem concorda que o melhor vinho foi feito no final, irmão? A mulher é melhor que o homem mesmo. Glória a Deus por isso. Só que tem também quem diz que se Deus faz primeiro, ela ia dar palpite no homem, né? Pois Deus deixou eu fazer por último, né? Mas amém. Nesse processo aí que a mulher busca a beleza, a mulher busca 3 coisas que diz respeito à beleza dela. 3. A mulher busca a compostura de cabelo, a mulher busca a compostura de joias e a mulher busca a compostura de vestidos. Eu não sei se aqui no Calafate é assim, mas lá em Marília essas 3 coisas: chapinha no cabelo, né? Ornamento de coisas que brilham para, né, para ofuscar os maridos, né? Porque o marido dá uma olhada na mulher, às vezes ela está brilhando tanto que você dá uma ofuscada. E a compostura de vestidos. Essas 3 coisas, sem falar de bolsa, cinto e sapato, né, irmãos? Porque nessa época não era moda, por isso que não está escrito. Abra comigo, Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos entender um pouco melhor isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Verso 2. Diz assim: considerando a vossa vida casta em temor,
O enfeite, essa palavra enfeite no original diz a beleza. A beleza delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, a chapinha, o uso de joias de ouro, as ornamentações e a compostura de vestidos. Essas três coisas não seja a beleza da mulher. Não está dizendo que a mulher não deve usar. Está dizendo que a beleza da mulher não seja nisso. Ela não se garanta por essas três coisas. Mas, verso 4, mas, está implícito, a beleza dela seja o homem encoberto no coração. Amém, irmãos? Ou seja, a mulher tem que ter um homem no coração, e aí ela tem beleza. Aí ela pode fazer a chapinha que ela quiser, pôr a joia que ela quiser, o vestido que ela quiser, dentro, claro, da doutrina da igreja, porque aí ela tem beleza, ela se garante, porque ela tem um homem que habita dentro dela. A casa do homem é a mulher dele. Todo homem foi gerado numa mulher, e todo homem deseja voltar a habitar dentro de uma mulher. Eu não posso falar mais nada além disso, porque não tem só casais aqui, e os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, digo amém. Todo homem, quando tem saudade da sua casa, ele não tem saudade da sua casa que ele construiu, ele tem saudade da casa, que é a mulher. Amém, irmãs? As irmãs entenderam? Porque isso aqui é para as irmãs. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua. Aí eu te pergunto, quantas casas tu já edificou? Nenhuma, né? Eu estou há 21 anos trabalhando como arquiteto, nunca uma mulher me contratou para fazer uma casa. Porque mulher não faz essas casas, quem faz essas casas é o homem. Aí o homem trabalha, porque tem que trabalhar. Trabalho dignifica o homem. Trabalha, constrói a casa, põe a esposa e os filhos dentro. Essa é a honra do homem, mas essa casa não é dele, essa casa é dela. A gente, quando se refere a essa casa, diz, a nossa casa. Ela diz, não, a minha casa. Não é assim, irmãs? A minha casa, mulher só fala no singular, irmão. Minha casa, meu carro, meu filho, né? A gente só fala no plural, nosso. Que ela é dona da casa que tu fez para ela. Então essa casa que a gente constrói, que é da mulher, a nossa casa é a casa que ela constrói, que é ela mesma. Então, ou a mulher permite que o homem habite dentro dela, ou não tem casa para o homem, ele é um sem-teto, irmão. Ele é um participante do MST, dessa área conjugal. Ele não tem onde habitar, porque o homem não tem saudade da casa dele, física, ele tem saudade da mulher. Digam amém, se os irmãos concordam com isso. Se eu ficar uma semana fora de casa, eu não lembro nem que eu tenho casa, eu lembro da minha esposa. Porque eu quero voltar para ela. Ela é a minha casa, o texto está aqui. Paulo diz, coabitai com entendimento com as vossas esposas. Coabitar é morar junto. Coabitar é estar dentro dela, com entendimento, e não querendo realizar as fantasias de garoto. É isso que Paulo está querendo dizer. Coabitai com entendimento, sabendo que ela é vaso frágil. Então você respeita o limite da sua esposa. Aliás, eu queria já dizer para você que há um limite que o próprio Deus colocou, que é aquele período de 7 dias, que a mulher para, porque ela tem que parar, que é a renovação dela, e você tem que parar também e meditar em quem ela é, porque o sangue, quando entra na relação de aliança, é para a memória. Jesus, quando ele deixou o sangue na mesa, ele disse, você vai participar do meu sangue? Vai, então participe lembrando de quem eu sou. A mesma coisa no casamento, quando o sangue entra, o homem para e lembra da mulher que ele tem. É assim ou não, irmãos? É ou não é verdade? Se não tem esse período aí, das 4 semanas do mês, uma semana dela, irmão, eu acho que ninguém aqui estava casado. Porque o que regula a relação do casal é esses 7 dias que ela fica impossibilitada, inóspita. Ela te põe para fora da casa. E aí tu tem que ficar lá fora, no sol e na chuva, lembrando que tu tem casa. Aí dá saudade, aí passa o período do inverno, aí tu volta para tua casa. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Então respeite esse período. Ela está fazendo uma limpeza na casa, irmão. Ela está botando tudo em ordem. Aí quando tu entrar de novo na casa, aí está uma bênção, está tudo certo. Se tu não respeitar, aí complica. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Essa regrinha Deus criou, irmão. Na eternidade nós vamos saber o porquê disso. Esse processo aí é muito sério. Essa coisa do relacionamento
que um quer medir forças com o outro. O entendimento que nós temos que ter é o seguinte: isso é uma coisa muito séria. Deus nos fez novas criaturas, nova criatura. A vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morro para o mundo, estou crucificado com Cristo. Tem milhares de textos que nos dão esse entendimento, que nós não temos que viver mais o egocentrismo que habita na nossa carne. Ah, por que eu vou ceder? Não, quem ela é? Não, quem ele é? Para que eu vá pedir perdão. Cristo nos dá um entendimento. A Bíblia nos dá um entendimento. Nós nascemos numa realidade em Cristo, em que essas pendências e demandas têm que ir sendo deixadas cada vez mais distantes de nós. Porque tem casais que estão com 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e ainda brigam pelas mesmas coisas do começo da relação. É natural que você com a mulher dê problema. Como eu falei, são duas situações de gênero, de cultura, de família distintas, e agora vão ser uma. Só que tem um detalhe: o homem, quando foi formado no jardim, a Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Adão e ele olha para Eva, ele diz: essa é varoa, porque do varão foi tomada. Aí ele diz: ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí Deus chama para o casamento. Deus vai fazer o casamento dos dois. Aí Deus diz assim: vocês vão ser unidos só na carne, no osso não. Porque Adão dá o testemunho, os irmãos estão entendendo? Ele diz: ela é varoa, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aí Deus diz: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não diz uma só carne e um só osso. O que a Bíblia quer dizer? Você se junta na carne, mas a estrutura de um e a estrutura de outro continua individual. É como se fossem gêmeos siameses. Entenderam ou não? Cada um continua com o seu ego, cada um continua com o seu caráter, cada um continua com a sua estrutura óssea, que quer dizer todas essas realidades da vida. Ou seja, não adianta o camarada casar e levar uma vida inteira tentando mudar a esposa dele na mulher que ele acha que ela vai ser, porque essa obra nem Cristo faz, irmão. Também não adianta a mulher casar e querer passar uma vida inteira tentando mudar a estrutura do homem dela, porque isso nunca vai acontecer, e é daí que nasce a maioria das contendas do casal. Porque o homem casa com a mulher e quer moldar ela na estrutura dele, a mulher casa com o homem, quer moldar ele na estrutura dela, e isso não dá, irmão. Deus juntou só a carne, a estrutura do osso continua individual. Diga amém se você entendeu. Sabe qual é a situação aí? O propósito de Deus nessa circunstância gloriosa de juntar e fazer uma carne só é a história do vaso. Quando a gente casa com a mulher, nós constituímos diante de Deus uma só carne, que na verdade é um vaso. Você chega diante do Senhor no altar e a sua metade vai para frente do altar. Eu aprendi isso com o Senhor e é um mistério. Você está esperando a sua noiva entrar, você entrou só e ela vai entrar só pela última vez na igreja. Aí você entrou, se posicionou. Aí ela vai entrar e vai se posicionar. Aí vocês vão dizer sim, porque querem. Ninguém casa com a escopeta nas costas. Já viram ou não? Não casa. Diz sim porque quer. O pastor diz que é a figura do próprio Deus. A palavra que é viva no meio e as testemunhas lá de lá. O homem está aqui, ele pergunta para o homem primeiro: tu aceita ela? E todos aqueles ditames, aceito. Aí para ela, sim. Aí vão casar. Olha como é que funciona. A metade do vaso é o homem. Aí vem a silhueta dele e vai e vira no pé. Tem uns que tem uma silhueta já um pouco complicada, né, irmãos? O homem imita a mulher em tudo, né? Até na silhueta. Aí vai a silhueta dele, vai no pé. Aí o pé dela junta no dele e vai a silhueta dela. E vem a silhueta dela. Em cima não fecha. A testa dela abre a tampa para o lado de lá. A testa dele a tampa para o lado de cá. Vira o quê, irmão? Essa imagem, essa figura, um vaso. Forma um vaso um com o outro. Nunca mais serão dois. É duas pessoas num propósito de aliança, que Deus entra e forma um vaso, uma só carne. É um mais um que dá um. Entenderam, irmão? Esse é o mistério do casamento. É por isso que quando você casa diante de Deus, as coisas são compartilhadas nesse nível espiritual, em que quando acontece um problema, você não pode ouvir a voz
que Deus tem para você do casal. Porque Deus tem uma palavra sempre para o casal, mas quando dá problema, aí o casal não se entende nem na palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Abra aí Gênesis 5, verso 2. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim e era tudo perfeito, o nome Adão era do casal, não era de Adão. Eva se chamava, no nome carnal, varoa, porque do varão foi tomada. Dentro da aliança, Adão era os dois. Olha o que o texto vai dizer. Verso 2, capítulo 5 do Gênesis. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. No plural, chamou, criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Deus dizia, Adão, vamos cultuar. Vinham os dois, no jardim, na virada do dia, todo dia. Um dia Deus chegou e disse, Adão. Aí veio Adão, aí Deus disse, conta o que está acontecendo. Tu brigou com ela, né? Vai dizendo aqui que deu. Porque Adão tinha que vir o casal. O que eu estou querendo dizer? O casal diante de Deus tem um nome. Quando briga, que dá problema, não ouve mais a voz de Deus. Um se esconde. Deus chama, Deus fala, só um ouve. O outro não ouve. Deus tem um propósito. Olha a verdade do texto. Capítulo 3, verso 20. Do Gênesis ainda. Depois do pecado, ele agora governava ela. Quem governa põe nome. Aí ele diz no verso 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Até esse juízo, Eva era Adão, porque era um só diante de Deus. Pecou, ela passou a ter um nome e ele outro. Contudo, no jardim reconstruído, que eu falei no começo, que é a casa de Deus, que é o quarto do casal, Deus fala com o casal com uma só voz. Amém, irmãos? Quando há discórdia, Deus fala, porque Ele é misericordioso. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Porém, quem está de pé ouve, e quem caiu, quem pecou, não ouve mais. Se esconde e teme. Amém, irmãos? Então guarde a comunhão, porque sem ela, ninguém tem a presença de Deus em habitação. O segredo do habitar de Deus em meio aos homens é a comunhão. Se tem comunhão, Deus habita. Se não tem, Deus não está. Porque Deus não tem prazer na discórdia. Deus não tem comunhão com quem não tem comunhão. Isso é tão forte que tem um verso na Bíblia que diz assim: o que dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui embaixo, Deus concorda em cima. Aí eu te pergunto, tem casal que não consegue concordar acerca de nada? Como que vocês querem que Deus possa dar aquilo que Ele pode dar? Porque vocês não concordam? Só concordou, acho que no dia do sim aqui na frente, né? O pastor disse, tu aceita ela? Ele disse sim. Tu aceita? Ele disse sim. Dali para lá nunca mais os dois concordaram. Só é discórdia. Não acorda em nada. Tem que sentar e conversar um com o outro e dizer, meu bem, aí nós vamos fazer aquilo mesmo? Eu acho que está bom aquilo lá, vamos fazer. Então vai, faz, e Deus opera o milagre, opera a bênção, opera a restauração, opera o propósito eterno dele, manifesta em nós, na vida de outras pessoas, em bens que ele possa nos dar, em vitórias na igreja, em unção no ministério, seja onde for, Deus opera através da comunhão. Nós temos que sentar e dialogar e chegar num acordo aqui embaixo, no mínimo o casal. No mínimo o casal. Porque se não for assim, a regra é quebrada. Deus não pode selar nada em cima que não foi selado embaixo primeiro. É por isso que essa coisa de alguém depois que está casado diz, mas eu acho que eu não escolhi direito, que não sei o quê. Irmão, quem define aqui embaixo é você e ela. É ela e você. Decidiu aqui embaixo porque quis, Deus sela em cima. Não é o contrário. Não é Deus que sela em cima para aqui você encontrar ela. Ela que Deus preparou. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é que existe o tempo do namoro, existe o tempo do noivado e existe o tempo do casamento. Nesses 3 níveis, até a aliança, você tem condição de dizer, não quero porque não é para mim, não quero porque Deus não está nesse negócio, não quero porque não entra em comunhão, não quero e ponto. Agora, depois da aliança, irmão, depois da aliança,
Depois da aliança você tem que engolir o caroço até o final. Você foi o passaporte da verdade, a viagem certa pra felicidade. Você foi a joia rara que encontrei, a estrada certa que um dia caminhei. Vamos lá, te amo! Te amo, mudou a minha vida. Te amo, você é minha saída. Te amo, por isso eu não me canso de dizer o quê? Jesus, eu te amo. Mais uma vez.